Olá, meu nome é Juan Belanto, falo o nome de IPEP Brasília, ipepp.brasilia. Estamos no final de dezembro de 2021. Eu quero falar neste momento sobre o conceito de identificação. Freud discutiu esse conceito em alguns textos e percebeu que a identificação poderia ocorrer até entre uma criança e o gatinho que morreu, por exemplo, ou por um contágio. Estaria um contágio em que moças de um internato todas entrariam em contato com a mesma dor daquela que havia perdido seu namorado. Ou seja, existiu, nesses dois casos, algo afetivo em relação a uma pessoa ou um objeto, vou usar o conceito de objeto, importante, que estaria perdido. Trago então um evento histórico. Foi na noite de 24 de dezembro de 1914, em plena Primeira Grande Guerra. Ocorreu uma situação inédita nas trincheiras, nessa noite, dos países em guerra. Soldados dos dois lados das linhas de combate passaram a cantar canções de Natal. E isto foi crescendo. Embora as línguas fossem diferentes, inglês e francês de um lado, e do outro lado a língua alemã, o espírito dessas canções se sobrepôs ao conflito. Em pouco tempo, os soldados dos dois lados saíram de suas trincheiras e começaram a confraternizar. Chegaram a trocar presentes e a disputar partidas de futebol. Sabe-se que os generais e os políticos tiveram muitas dificuldades e levaram algum tempo para arrumar esse teatro de guerra para que voltasse às condições anteriores. Então, percebe-se que as canções de Natal constituíram um elemento comum capaz de unir o que deveria permanecer separado por vontade política. Esse elemento comum é relativo às camadas mais profundas do psiquismo humano. É aquele que remete às experiências do convívio familiar, em especial o período infantil ou da juventude, na presença de pessoas amadas. Esteve presente nesse evento a força da identificação entre todos que ali estavam. Essa força remeteu cada soldado a não se perceber estranho em relação a todos os demais, amigos ou inimigos, pois estava presente algo que perpassava todos os lados. Esse algo forçava para os mais profundos cantos dos subterrâneos da mente qualquer coisa que se opusesse a essa realidade assim descoberta repentinamente a partir das lembranças evocadas por canções que têm essa força de remeter as pessoas a lembranças comuns. É importante, então, irmos para um outro ponto sobre identificação. Eu posso dizer que ela surge simplesmente porque acontece algo a partir do campo emocional, que não pode ser evitado a não ser que surja uma força contrária terrível, que se esforce em negar a sua existência. Podemos afirmar que a identificação e sua negação não podem ser forçadas a acontecer ou evitar. Ela atua sem que as pessoas estejam atentas à sua existência ou presença. Simplesmente porque as pessoas, quando chegam aos encontros com os seus semelhantes, percebem que estão encontrando um mundo de vivências que constituem oportunidades de novamente vivenciar algo que faz parte de uma história pessoal. É o passado afetivo que se impõe com realidade presente, disposto a marcar os passos do porvir. Pode ser afirmado que na falta de identificação, nada acontece em favor de uma união, e resta unicamente a coesão imposta pela força. Quando temos uma união em função do desejo sexual entre um homem e uma mulher, é preciso que, além do desejo sexual, esteja presente a identificação, por meio da qual algo não sexual aproxima as duas pessoas de modo a sobrepor-se ao desejo sexual. Contudo, deve ser dada relevância aos processos de negação do narcisismo, simultaneamente aos
de afirmação narcísica. Devido à força da identificação, algo do narcisismo precisa ser negado para que o outro desejado, aquele outro sujeito desejado, sinta-se compelido a aceitar a aproximação do sujeito desejante. Se aquele que deseja não se propõe negar algo que não será aceito pelo outro, não haverá encontro possível. E a luta, o conflito ou o vazio do nada atuarão no sentido de distanciar ou destruir. Por outro lado, se não ocorrer a afirmação narcísica necessária, o outro não saberá do narcisismo do sujeito desejante. Justamente aquilo que é essencial conhecer para que os processos identificatórios cumpram a sua função. Vejam que o equilíbrio está em afirmar-se e ao mesmo tempo negar. Afirmar-se naquilo que é desejado pelo outro e negar aquilo que neste momento não é conveniente, nem é interessante. E é isso que aconteceu em meio a essa guerra. Houve um contágio, Freud falou muito desse contágio em Psicologia das Massas e Análise do Eu. Mas o contágio só acontece porque existe identificação. Existe alguma coisa na base que une as pessoas e o contágio fica facilitado. Se esta base não for comum, somente a coesão unirá as pessoas. E Freud discute isso bem nessa obra que citei. Eu penso ainda que o que une uma família é o campo das experiências emocionais. E deve ser dada relevância a uma questão central quando se pensa em união. Porque a união precisa ser sustentada no próprio específico desejo de compartilhar experiências com as pessoas que já integram o conjunto. Se não há o desejo de compartilhar algo que é comum, dificilmente poderá acontecer algo. As bases da união devem preceder a própria união do conjunto. A união precisa ter constituído uma experiência primitiva, com significado emocional profundo, para que seja desejada a sua nova vivência. É evidente que, nesse caso que relatei, estão presentes as bases de uma união desejada desde muito antes, mas faltava o impulso externo que atingisse por igual todos os elementos do conjunto. Esse impulso externo foi a canção que remeteu às mesmas vivências infantis. Então, o desejo do encontro é, na verdade, o desejo do reencontro, coisa que a psicanálise havia dito quando afirmou que o encontro do objeto é, na verdade, um reencontro. E aqui eu posso até aludir ao grande erro de Marx, pois ele acreditou que haveria uma união do operariado contra a guerra, pois, na opinião dele, os operários subordinados ao pensamento marxista se uniriam contra os interesses do capital. A classe iria se opor. A classe do operariado iria se opor à própria guerra. Vejam que esse evento do Natal de 1914 não foi sustentado por uma ideologia de classe, mas, em outro sentido, por um fenômeno que escapa das ideologias e se sustenta no real das experiências emocionais internalizadas que estavam impelindo cada um ali para a repetição. Não há como desejar algo que soa estranho, que não é familiar, algo que causa estranhamento e que retira do sujeito desejante o destino conhecido e esperado para a sua libido. Isto porque a libido do sujeito procura continuamente o retorno à sua origem. Era isso que eu queria falar nesse momento. Espero ter contribuído para aprofundar o conceito de identificação, para sairmos dessa coisa das meras semelhanças físicas ou comportamentais, que é muito comum. É
Claro que a identificação atua ali, mas aí também pode entrar no conceito de mimetismo, da imitação. Agora, isso aqui, que eu usei, esse evento acontecido há 107 anos, né? É muito mais que mimetismo, que imitação. É um mergulho em algo que a gente pode chamar de proto-mental, como diria Bion, algo bem profundo, algo primitivo. Então, este aqui é o pensamento de hoje. Entre em contato com a gente. Nosso site é psicanálise-ipepp.com. Nosso e-mail, psicanálise.ipepp@gmail.com. Agradeço a atenção. Até uma próxima.